O zagueiro Carbone foi expulso com apenas 10 minutos de jogo, e o que aconteceu no vestiário logo depois é de cair o queixo. A situação é muito pior do que imaginávamos, e o movimento de mestre por trás disso vai te deixar incrédulo. Fala, nação, é isso mesmo que você viu, expulsão infantil e vexame no Carioca. Se você é Flamengo e quer notícias sem enrolação, está no lugar certo. Já se inscreve agora, porque o que acaba de acontecer é estratégico. Hoje você vai saber toda a verdade sobre a expulsão do Carbone, o detalhe inadmissível sobre o desabafo do técnico Bruno Pivetti e fechamos com o pedido de desculpas do Pablo Lúcio. Cronometrei até 5 minutos para cada notícia, então esmaga o like e vem comigo. A soberania do Flamengo no cenário nacional exige que cada atleta, do sub-20 ao profissional, entenda o peso do manto sagrado. Mas o que vimos deste sábado no estádio Raulino de Oliveira foi um cenário de instabilidade inadmissível. Segundo informações apuradas com precisão cirúrgica pela equipe do Coluna do Fla e confirmadas pelos relatos de campo, o Flamengo viveu um pesadelo tático logo no início da segunda rodada do Campeonato Carioca. O mistério sobre como o time se comportaria sob pressão foi resolvido da pior forma possível, com uma expulsão relâmpago que destruiu qualquer planejamento estratégico montado para enfrentar o Volta Redonda. O zagueiro Carbone, atuando improvisado na lateral esquerda, foi o protagonista de um movimento desastroso que deixou o melhor da América em uma situação de vulnerabilidade extrema antes mesmo do relógio marcar 11 minutos de jogo. O pilar de veracidade que sustenta essa análise vem do comportamento explosivo e imaturo do defensor rubro-negro. Carbone entrou em campo com uma voltagem acima do necessário. Logo aos 2 minutos, ele já havia sido advertido com o primeiro cartão amarelo, mas o erro vergonhoso aconteceu aos 10 minutos. Em uma tentativa desesperada de impedir um ataque do Volta Redonda, ele acertou um carrinho por trás em Igor Catator, um velho conhecido da torcida rival. O juízo não teve outra alternativa senão aplicar o segundo amarelo e mandá-lo para o chuveiro mais cedo. As aspas que ecoam dos bastidores mostram que o impacto foi imediato. O Flamengo, que já estava em um processo de afirmação com a base, viu-se obrigado a jogar em desvantagem numérica e, para piorar, sofreu o primeiro gol logo na sequência da expulsão. O impacto disso no Império é um golpe direto na tabela e na imagem do clube neste início de temporada. O Flamengo segue sem vencer no estadual, um retrospecto que é inadmissível para o maior do continente, independentemente de quem esteja em campo. O técnico Bruno Pivetti tentou um movimento estratégico para remediar o buraco na defesa, tirando Caio Nóbrega para acionar Gustavo, mas a estrutura emocional do time já estava abalada. É um erro que custa caro, pois além de comprometer o resultado deste sábado, Carbone agora é desfalque certo para o clássico de quarta-feira. No vestiário, o silêncio após o apito inicial do segundo tempo escondia a frustração de um grupo que sabe que decepcionou a nação. Na análise técnica e no scout, a expulsão de Carbone aos 10 minutos é um caso de estudo sobre a falta de equilíbrio em jogos de alta pressão. Comparando com ídolos monumentais da zaga rubro-negra, que sabiam usar o vigor físico sem perder a frieza, Carbone mostrou uma inexperiência que não condiz com quem busca uma vaga no elenco de Felipe Luiz. O esquema tático, que previa dobras pelos lados do campo, ruiu. Jogar com 10 homens por 80 minutos em um campo pesado como o de Volta Redonda exige um esforço físico extraordinário, que acaba desgastando peças que seriam fundamentais para o decorrer do campeonato. Os números de posse de bola do Flamengo despencaram após a saída do lateral improvisado, entregando o controle do meio-campo ao adversário. Eu preciso parar tudo agora para confrontar você, torcedor, que exige o máximo do nosso Flamengo. Você aceita que um jogador de base, vestindo a camisa do melhor da América, seja expulso com apenas 10 minutos por causa de um carrinho por trás totalmente evitável? Você acha que a culpa é da inexperiência ou falta ali uma cobrança mais pesada sobre a disciplina tática? O que você acha disso? Me fala a sua opinião aí nos comentários, porque a nação não aguenta mais ver pontos sendo jogados fora por erros infantis. O pote de ouro, a revelação final que traz um alento em meio ao caos deste sábado, é a mudança de planos radical que a diretoria está costurando para o clássico de quarta-feira. A revelação bombástica é que, devido a este resultado negativo e a suspensão de Carbone, as chances do time principal estrear contra o Vasco na quarta-feira saltaram de 50% para quase 100%. A decisão oficial deve ser comunicada nas próximas horas, mas a ordem interna é clara. O Flamengo não pode ir para um clássico dos milhões correndo o risco de uma nova derrota vexatória.
O retorno dos generais de Felipe Luiz no dia 21, às 21h30, no Maracanã, é a resposta de supremacia que o clube prepara para apagar a má impressão deixada em Volta Redonda. Mas se você acha que a expulsão foi o único drama desta partida, o desabafo que o técnico Bruno Pivetti fez logo após o jogo revela uma tensão interna e uma crítica direta à arbitragem que pode mudar a forma que o Flamengo encara a federação nos próximos dias. A soberania do Flamengo exige que até os momentos de crise sejam analisados com a frieza de quem domina o continente. E o que aconteceu na zona mista do estádio Raulino de Oliveira após a derrota pelo Volta Redonda foi um desabafo carregado de tensão. Segundo informações apuradas com precisão cirúrgica pela equipe do Coluna do Fla e corroboradas pelos jornalistas que acompanharam a saída da delegação, o técnico Bruno Pivetti não escondeu a frustração com o desenrolar dos fatos. O mistério que pairava sobre a postura da comissão técnica diante de um erro tão juvenil foi dissipado por palavras pesadas. O Flamengo, o melhor da América, viu seu planejamento para a segunda rodada do Carioca ser triturado por uma expulsão que ocorreu antes mesmo de qualquer análise tática profunda ser possível. O pilar de veracidade que sustenta este cenário vem das aspas diretas e viscerais do comandante da base. Bruno Pivetti, em um tom que misturava proteção aos seus comandados e uma crítica ácida à arbitragem, confessou a dificuldade de lidar com o ímpeto descontrolado de jovens promessas. Nas palavras de Pivetti, são jogadores novos que entram com um ímpeto muito forte na partida de querer mostrar o próprio valor, principalmente num clube do tamanho do Flamengo. Infelizmente, o árbitro exagerou, valeria ali uma conversa. E talvez a segunda falta eu concordo que foi para cartão amarelo. Mas enfim, isso faz parte da inexperiência, da imaturidade, e os profissionais vão aprendendo com erros para poder corrigir da melhor forma e reorientar a rota de carreira. Essa confissão do treinador revela um vestiário ferido, onde a vontade de honrar o manto sagrado acabou se transformando em um erro inadmissível que comprometeu todo o espetáculo. O impacto disso no Império é um estado de alerta estratégico. O Flamengo jogou praticamente a partida inteira com um homem a menos, o que resultou em uma derrota elástica de 3-0. Para a imagem do maior do continente, sofrer 3 gols do Volta Redonda é algo que gera um ruído desnecessário, mesmo se tratando de um time sub-20. As consequências imediatas são uma tabela de classificação desconfortável e uma pressão monumental sobre a garotada. O movimento de Pivetti ao desabafar foi uma tentativa de blindar Carbone, mas o estrago na confiança do grupo é evidente. No vestiário, o clima foi de velório técnico, pois todos sabiam que aquela era a chance de mostrar que o Flamengo tem profundidade de elenco para dominar o estadual desde janeiro. Na análise técnica e no scout, a expulsão de Carbone é um desastre estatístico. O zagueiro, improvisado na lateral esquerda, levou o primeiro amarelo aos 2 minutos e o segundo aos 10. 10 minutos em campo para o melhor da América é um tempo vergonhoso. Taticamente, o Flamengo perdeu sua válvula de escape pela esquerda e foi obrigado a se retrair, entregando a posse de bola e o controle do ritmo de jogo ao Volta Redonda. Comparando com ídolos monumentais do passado, que mesmo jovens demonstravam uma leitura de jogo impecável para evitar cartões bobos, a atuação de Carbone foi um retrocesso tático. O scout mostra que com 10 em campo, a média de gols sofridos do Flamengo saltou para um patamar que não condiz com a nossa hegemonia. E eu preciso parar tudo agora para confrontar você, torcedor que não aceita nada menos que a vitória. Você concorda com o Bruno Pivetti que o juiz exagerou e que deveria ter conversado com o garoto? Ou você acha que essa desculpa é uma forma de passar pano para um erro inadmissível de um jogador que veste a camisa do Flamengo? Você aceitaria essa justificativa de imaturidade se fosse em uma final de Libertadores? O que você acha disso? Me fala sua opinião aí nos comentários, porque a nação precisa decidir se perdoa ou se cobra o rigor máximo. O pote de ouro, o clímax final deste desabafo de Pivetti, aponta para uma decisão oficial que vai abalar as estruturas da próxima quarta-feira. A revelação bombástica é que internamente o Flamengo já trabalha com a certeza de que a rota de carreira mencionada pelo treinador sofrerá uma intervenção direta do time profissional. O desfecho oficial é que ainda a experiência custou caro demais e a diretoria não vai permitir que o clássico contra o Vasco no Maracanã seja palco para novos aprendizados de garotos. O reorientar a rota de Pivetti foi o código final para confirmar que o palco agora pertence aos gigantes de Felipe Luiz. O Flamengo não admite mais erros de percurso e a ordem é retomar a supremacia no dia 21, custe o que custar. Mas se o técnico preferiu focar na abicagem e na evolução dos jovens,
O tom mudou completamente quando um dos líderes desse elenco sub-20 resolveu encarar as câmeras e, em um gesto de humildade rara, fez um pedido de perdão que revelou detalhes ainda mais pesados sobre como o elenco se sentiu após ser abandonado em campo tão cedo. E se você acha que o desabafo do técnico foi forte, o que está por trás deste próximo movimento estratégico é um divisor de águas que mostra o tamanho da responsabilidade de vestir o manto sagrado. Enquanto o mundo repercute a queda do Sub-20 em Volta Redonda, o que aconteceu após o apito final revela o caráter de quem pretende herdar a hegemonia do melhor da América. Segundo informações apuradas com precisão cirúrgica pela reportagem do Coluna do Fla e fontes que acompanharam a saída da delegação, o volante Pablo Lúcio tomou uma atitude que poucos jovens teriam a coragem de assumir. O mistério sobre como o vestiário reagiu ao vexame de 3-0 foi dissipado por um pedido de perdão visceral, que expõe as feridas de uma noite para esquecer no Raulino de Oliveira. O pilar de veracidade dessa monumental demonstração de humildade vem das aspas diretas do volante, o único que teve a hombridade de encarar os microfones após o massacre. Nas palavras de Pablo Lúcio, gostaria de pedir desculpas a toda a nação pelo resultado. Acredito que fizemos uma boa partida. Claro que a expulsão do Carbone prejudicou a equipe, mas são coisas que acontecem no jogo. Conseguimos lidar com isso, mas tivemos dificuldade na marcação e tomamos 3 gols. Essa confissão escancara que, embora o grupo tente proteger o companheiro, o impacto técnico de jogar 80 minutos com 1 a menos foi inadmissível. Pablo ainda completou sobre o clima interno. Não teve cobrança nenhuma, de ninguém, foi mais o apoio. Apoiamos ele e vamos apoiar até o final. É um movimento de união incrível, mas que não apaga o peso de uma derrota elástica para o maior do continente. O impacto disso no Império é imediato e atinge diretamente o planejamento de Filipe Luís. O Flamengo, com apenas 1 ponto em 3 rodadas disputadas, está em uma situação delicada na tabela do Carioca, algo vergonhoso para a nossa tradição. A consequência direta é que o vestiário do time principal entrou em estado de alerta. Pablo Lúcio confessou que existe uma linha direta com os profissionais, afirmando que o Filipe Luís confia muito em nós. Vou manter o foco para que, caso queira me colocar, eu estarei pronto para jogar. Esse posicionamento estratégico coloca o volante no radar, mas a pressão por resultados imediatos pode atropelar a transição gradual desses garotos. Na análise técnica e no scout, o jogo de Pablo Lúcio foi de um sacrifício grandioso. Ele tentou compensar o buraco deixado pela expulsão de Carbone, mas os números não mentem. A dificuldade de marcação citada pelo volante resultou em uma exposição fatal. Comparando com ídolos monumentais que surgiram da base em momentos de crise, Pablo demonstra a maturidade necessária para entender que no Flamengo o quase não existe. O scout do jogo mostra que o Volta Redonda dominou as ações ofensivas a partir dos 10 minutos, transformando a partida em um monólogo tático que o Sub-20 rubro-negro não conseguiu conter. A revelação final, o pote de ouro que a nação esperava para definir o futuro imediato, é que a estratégia de suporte acabou. A revelação bombástica, confirmada por bastidores do clube, é que a paciência com o time alternativo se esgotou após esse 3-0. O desfecho oficial é que o Flamengo estuda antecipar a entrada de peças-chave do elenco profissional já para o clássico contra o Vasco. A decisão oficial de Filipe Luís e da diretoria é de que não há mais margem para testes. O clássico de quarta-feira, às 21h30, no Maracanã, será a retomada da supremacia rubro-negra com força máxima, ou muito próxima disso, para apagar o incêndio que a base, infelizmente, não conseguiu controlar. Muitos me perguntaram, e a verdade é uma só, sobre a expulsão do Carbone e o vexame contra o Volta Redonda. A resposta analítica e decisiva é que a base cumpriu seu papel de escudo, mas falhou na disciplina. No Flamengo, errar aos 10 minutos é um pecado capital. A verdade é que o time principal precisa assumir o comando agora para evitar que o estadual se transforme em um pesadelo desnecessário. O clássico contra o Vasco será um divisor de águas para mostrar quem realmente manda no Rio. Em resumo, hoje nós analisamos o desastre tático da expulsão de Carbone aos 10 minutos, o desabafo de Bruno Pivetti tentando blindar a imaturidade dos garrutos e o pedido de desculpas honesto de Pablo Lúcio, que agora aguarda o veredito de Filipe Luís. O Flamengo entra em semana de clássico pressionado a usar suas armas mais potentes para retomar a liderança do continente. Segura aí 5 segundos importantes. Chega de mentiras no seu feed. Eu trago a verdade nua e crua, porque o maior da América exige respeito. Se inscreva agora para não ser enganado por aí. Você está com a verdade ou com a mentira?